Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Onde Já Se Viu, e onde já se viu não ter você aqui comigo, então compartilha e manda pra geral aí, porque hoje o programa está demais e hoje eu estou aqui com ela, Marcela Xavier, ela que é especialista em treinamentos e competências de pessoas e profissionais. Tudo bem, Marcela? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, uma ótima tarde, noite ou dia, depende do horário que você vai ver o podcast, né? Muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo. Quem é você, o que você faz, qual que é o segmento, que aí depois nós vamos adentrar em algumas perguntinhas. Legal, Mayara. Faz 10 anos que eu atuo na área de pessoas. Então, as pessoas são a solução ao problema do negócio. A minha inteligência é para que elas sejam a solução, para que elas tragam dinheiro, resultado e menos dor de cabeça. Faço isso através da Dale Carnegie. A Dale Carnegie é uma multinacional, ela está no mercado desde 1912. Nós estamos em 80 países e nós já treinamos 9 milhões de pessoas ao redor do mundo. Aí. O treinamento já foi traduzido para mais de 80 línguas. E o mais interessante disso é que a gente está entre os 20 melhores treinamentos de liderança e de vendas do mundo. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas o método não está ultrapassado, 111 anos de método. Não, a gente ainda está no topo das empresas que mais treinam e é parceira de 400 das 500 melhores empresas eleitas pela Fortune. E aqui em São José do Rio Preto, isso que é o mais legal, você não precisa buscar fora, tem aqui dentro de casa. E a Marcela, pessoal, ela ganhou o prêmio, né, em 2023 aqui pela CIRP como jovem empreendedora e foi através desse método, né, que você ganhou. Explica para nós como que foi isso. Isso. O prêmio ACIRP, ele elabora vários critérios para que você participe. Então, eu inscrevi a Dale Carnegie, que é uma gestão nossa aqui, para concorrer ao prêmio. Fiquei muito feliz de estar entre as selecionadas, né? E aí, quando eu recebi a mensagem, a ligação do presidente da CIRP, eu achei que eu ia estar entre as finalistas, mas aí ele me deu a notícia de que eu fui a premiada, e foi muito bom. Porque quando a gente tem um negócio, a gente espera, a gente não tem um reconhecimento, a gente não tem um feedback, não tem um gestor que fala, você está no caminho certo ou não está. É o mercado, são os seus clientes que dão esse feedback, se você está indo bem ou não. Então, isso foi um feedback assim, poxa, continua, a tua gestão está certa. Tô no caminho, né? Exatamente. E como que surgiu, como foi tua infância, da onde que veio esse despertar por pessoas querer auxiliar, ajudar as pessoas a lidar com outras pessoas? Da onde que veio essa necessidade, essa vontade? Eu brinco que eu falo, eu não tenho uma história triste. Eu tive uma infância feliz, normal, criada com avós, com primos. Apesar, a gente é daqui de São José do Rio Preto, minha família é muito simples, trabalhadores, todos empreendedores. Então, minha avó tinha empresa junto com o meu avô, dava aula, o meu outro avô era gerente da Caixa, então era uma família normal. Uhum. E eu lembro que, assim, as coisas que foram me marcando foi muito nessa interação com pessoas. Tem um momento na minha infância que me marcou bastante. Eu tinha na média de 4 anos, todo mundo fala, nossa, 4 anos, você lembra? Você está inventando. Não, eu tenho uma memória muito forte disso. Minha mãe levou eu para brincar com as vizinhas ali, e as vizinhas tinham casinha da Barbie, de boneca e tal, e eu só tinha minha boneca. E aí elas me deixaram de lado porque eu só tinha uma boneca. E eu fiquei brincando a tarde toda ali com a minha boneca. E aquilo reverberou tanto em mim que eu falei assim, eu nunca mais quero que as pessoas sintam o que eu senti, de ser excluída. Então, a pessoa não merece sentir isso. Independente do que você tenha ou não, você é um ser humano. Então, daí começou a minha busca, assim, ó, tudo que eu faço, desde quando eu trabalhava na empresa familiar, que era pequena, eu gostaria que as pessoas saíssem da minha presença um pouco melhor do que elas entraram. E aí começou minha busca por gestão de pessoas, de entender o ser humano, né? Nem a gestão para você conduzir uma empresa, mas eu queria entender o ser humano para ser capaz de fazer com que ele se sentisse um pouco melhor, que fosse só naquele momento, porque a gente nunca sabe a luta que o outro está travando. O que você fez e o que você deixou de lado para estar aqui? Então, eu acho que, no mínimo, a gente tem que ser compreensivo e deixar o nosso melhor. Então, esse é o meu legado, assim. Se eu deixar isso para as pessoas, tá ótimo. Não, e muito forte, porque realmente 4 anos a gente fala, nossa, mas muito nova, como que lembra? Mas é porque foi algo que te marcou mesmo. E você é filha única?
Era até os 12 anos de idade. Aí depois, quando eu fiz 12, minha irmã nasceu e não parou por aí. Aí depois veio outra. Ó, qual que é o sentimento de você ter ganho em 2023 o prêmio como jovem? Ele te ligou e falou, mas qual que foi a sensação que você teve ali por ser mulher? Tinha homens participando? Você chegou a ter esse acesso de informação? A gente não consegue ter o acesso. Entendeu. Mas foi um momento assim, ó, foi uma certeza de que eu estava no caminho certo. Foi muito gostoso, porque no dia que ele me ligou, eu estava passando por uma crise na empresa, assim, muito grande, porque a gente tem problemas para resolver. Então, eu tinha que resolver um problema muito grande com uma pessoa. Terminei de resolver o problema com a pessoa, sentei na mesa e falei assim, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que é aqui que eu tenho que seguir ou eu tenho que procurar alguma outra coisa pra mim? Ele me ligou, eu saí da sala, eu falei, cara, eu chego a me arrepiar de lembrar. Então, é providência divina, sabe? Veio no momento certo. E eu fiz a inscrição justamente para falar assim, poxa, deixa eu ver, deixa eu me avaliar, porque o questionário faz você pensar e repensar na tua gestão. E à medida que eu ia respondendo, eu falei assim, nossa, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Então, veio uma tranquilidade de eu continuar naquele rumo. Que top. Como que é ser treinadora de competência pessoal e profissional? Como que é isso? Você também enfrenta aqui do lado de cá dificuldades, né? Porque a gente acha que é fácil, ela auxilia, para ela tá fácil, ela só vem e cuida do nosso problema. Mas não, qual que é a dificuldade que você enfrenta também do outro lado aqui? Eu acredito que mudar o conceito também do empresário não é fácil, não. Não, é um grande desafio. Eu falo, o empresário, ele é empresário justamente porque ele não conseguiu se submeter a alguém. Porque ele é teimoso, porque ele é determinado. Então, a gente lida com esse tipo de pessoas corajosas que fizeram o próprio caminho. Então, a gente estava até falando ali nos bastidores, você tem sucesso porque você fez algo pela sua intuição que foi dando certo, e a sua intuição foi te levando. Quando o empresário chega, ele chega porque ele chegou num patamar que ele não consegue ir além. Ele chegou num nível que ele não tem mais ferramenta e que a intuição dele já está desgastando ele. Então, a gente começa, quanto mais responsabilidade, mais dor de cabeça, mais risco a gente corre, mais prejuízo a gente toma. E quando a gente toma uma proporção de ter pessoas, é fácil você se garantir. Você dá teu sangue ali, mas garantir que o outro te traga resultado é um grande desafio. Então é onde ele fala, poxa, se tem um método que me ajuda, por que não? Por que eu vou ficar quebrando a cabeça, gastando tempo, energia e dinheiro à toa? Então a gente ajuda ele a encontrar um caminho mais rápido. Eu sempre falo, você vai sozinho, você vai encontrar, só que aqui você economiza tempo, e tempo hoje é um recurso bem escasso, né? E você percebe que chega em algum momento que tem empresários que te procuram, que eles querem ajuda, mas que eles têm uma resistência muito grande que eu vou ter que te soltar, porque você não quer. Uhum. Eu tô aqui para te ajudar, mas ele insiste em não te ouvir. Sim, eles, para pedir ajuda, eles estão dispostos a fazer tudo. E a gente deixa muito claro, a ferramenta a gente vai te entregar, mas a ferramenta não funciona se você não colocar a mão na massa e não estiver disposto a mudar. Então, todo o processo, ele vai muito mais em cima da mudança da mentalidade com a mudança do comportamento. E chega uma hora que, às vezes, ele percebe que, não quero mudar, eu quero continuar assim, e eu estou disposto a ter os mesmos problemas, e tá tudo bem, né? E aí ele segue a vida dele. A maioria do seu público é homem ou mulher? Depende muito, Mayara. Tem, assim, são escalas. Às vezes vem uma leva de mulher, às vezes vem uma leva de homem. Não tem um padrão. Mas você sente que as mulheres é mais fácil de serem disciplinadas, orientadas do que os homens ou não? Tem as mulheres também que são raçuda ali, não quer soltar o osso nem a pau. A mulher que assume uma empresa e tem sucesso, ela tem uma característica muito masculina, ela se torna masculina, ela perde a sensibilidade, então, e aí ela tem mulher, você sabe como que é. Então, não tem um grau de dificuldade. Às vezes, assim, quanto maior o ego, pior o aprendizado, é mais dolorido o aprendizado. Então, se eu pego homens e mulheres, quanto mais um homem ou uma mulher só tem a cabeça na gestão, em número, em resultado, mais ele se distancia da liderança, mais difícil fica os resultados, mais ele perde a credibilidade com a equipe. E homens e mulheres nisso têm a mesma característica. E hoje, falando no mundo corporativo,
a gente vê muita questão, que a gente tem que investir em pessoas, valorizar pessoas. Eu vejo que, de modo geral, a liderança, ela cobra uma coisa que ela não foi preparada para cobrar. Mas ela tem que cobrar porque aqui em cima tá mandando. Como que isso pode ser tratado de uma melhor forma? Porque normalmente as pessoas te procuram quando já tá com o problema lá embaixo. E como trazer isso de uma forma rápida, vamos dizer, porque eu acredito que não seja rápido, mas talvez de uma forma mais dinâmica. Qual que seria o primeiro ponto, assim? As mudanças acontecem muito rápido. O que demora é a decisão de mudar. Então, quando você toma a decisão de mudar, em 3 meses a gente consegue mudar a cultura de uma empresa. Ambiente, né? Sim, mas a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça do dono. Então, muitas pessoas nos procuram para resolver o problema da equipe, mas quem causa o maior problema é ela, não é nem a liderança. Às vezes ela quer mandar a liderança ali e a liderança vai fazer um trabalho bom, mas ela vai esbarrar num teto que não está preparado. Então, se nós queremos exigir a melhor performance do nosso time, a gente tem que pensar como está a nossa performance. Eu falo que é de cima para baixo, sempre é de cima para baixo, né? Sempre é de cima para baixo. Mas é igual você falou uma coisa, chega um momento que o ego, o orgulho, mesmo que imperceptível, a pessoa não quer ser assim, mas mesmo que imperceptível, parece que cega, chega um momento que não consegue enxergar. E aí onde o funcionário fala, não é possível que não tá vendo isso, mas não é possível que não tá vendo isso. Aí você vai falar pro teu supervisor, mas não é possível que não tá vendo isso. E aí ele vai parar aqui, porque quem é que vai fazer esse cara enxergar, a não ser ele mesmo? Em que momento que a pessoa, ela toma essa decisão? Foi por alguém? Alguém que indicou, você precisa de ajuda? Ou não, chega um momento que ela se vê mesmo e ela vai te procurar? A gente tem vários perfis. A maioria das pessoas é porque alguém Indicou, falou para ela. Entendi. Ela começa a falar ali num churrasco, numa confraternização, o que acontece dentro da empresa, e alguém fala, existe algo para te ajudar. Mas as pessoas não gostam de admitir que elas estão erradas, né? Que elas precisam de ajuda. Tem até uma psicóloga amiga minha que ela não tem placa no consultório dela, porque se ela tiver placa, ela inibe as pessoas de entrar lá. Então, ninguém quer ajuda, todo mundo quer resolver. E pior, ninguém quer passar por um processo. A gente quer o resultado, não o processo, né? Mas aí as pessoas acabam entendendo que se elas não arregaçarem as mangas, elas perdem tudo que elas conquistaram. Marcela, todo esse conhecimento, esse tempo de atuação, qual é a maior dificuldade que você enfrenta ainda hoje? Apesar do ser humano ser a maior delas, mas qual que é a maior resistência que você tem hoje na sua mentoria e tudo mais, que você percebe? Fazer com que o empresário entenda que ele precisa de ajuda e que muitas vezes ele que vai ter que colocar a mão na massa para ele sair daquele cenário. Então, ele sempre quer mandar alguém, ele sempre quer colocar alguém para resolver para ele, que tá certo, né? Se a gente não tem pessoas para nos ajudar, a gente não consegue crescer. Mas chega um momento que ele precisa sentar e fazer a lição de casa. E aí esse é o meu maior desafio. É fazer com que ele entenda que se ele não fizer a lição de casa, a cultura da empresa dele não muda, os resultados dele vêm mais a galope, vamos dizer assim. Então, esse é o maior desafio. Então, o vender, o ser comercial do meu negócio, como a gente falou, ninguém quer passar pelo processo, todo mundo quer que eu vou lá, dou uma palestra motivacional e resolva todo o problema, e não é assim. Você só tá passando band-aid ali, porque você vai virar, daqui um tempo vai ter que chamar você de novo, volta aqui. E quando você encontra um empresário que ele tem um perfil, porque aí você tá falando do cara que ele tem que fazer o papel dele. E quando é aquele empresário que ele faz o perfil dele, só que ele é centralizador demais, ele já tem dificuldade de soltar, porque aí tem um outro lado também, como lidar, como que você chega nesse tipo de pessoa? Assim? Ele não percebe, mas ele começa a perder qualidade de vida, ele começa a não ter tempo para a família, ele começa a ficar escravo daquilo que ele criou. E aí ele vê que ele não consegue confiar nas pessoas. E a gente não tem que confiar nas pessoas mesmo. A gente tem que ter um processo de delegação, de acompanhamento. E aí ninguém quer acompanhar. Todo mundo quer, faz isso e me traz o resultado. Que aí entra a mudança de comportamento e mentalidade de novo. Então, quando ele começa a perceber que não vai ser de uma hora para outra, porque assim, ele carregou a empresa por muitos anos sozinho nas costas. Aí ele cansa, ele quer que todo mundo se vira. Só que ele tá
super acelerado, ele é super habilidoso no que ele faz, só de olhar o cenário ele já consegue identificar e não treinou ninguém, então não vai ter ninguém capaz de ter esse olhar do cenário. Então, aí é onde ele tem que desacelerar. E a gente é acostumado com velocidade. Para desacelerar é muito difícil. Aí é onde ele entra fazendo os processos que precisam ser feitos para começar não confiar nas pessoas, mas confiar no processo e conduzir as pessoas para elas quererem seguir o processo. E ele administrar talvez de uma forma mais leve, né? Conseguir ter qualidade de vida. Com certeza. Qual que é a maior queixa que você recebe quando as pessoas te procuram, assim, de modo geral, hoje? Que elas não têm tempo, que a vida delas estão corridas, que ela não encontra pessoas para trabalhar ou que as pessoas não têm vontade de trabalhar. Por que hoje a gente fala, e esse ditado popular, hoje tá muito difícil encontrar pessoas para trabalhar? A gente vê que isso, de fato, é uma realidade do mercado. As pessoas boas, mais antigas, vão ter melhores salários, vão estar melhores empregadas. Por que a gente não está conseguindo criar uma geração com essa garra, com essa vontade? Porque hoje, rapaz, você não pode chamar, você vai explicar, a pessoa vai de manhã, já não volta à tarde, nem te dá satisfação. É uma geração mais cuidadosa, né? Tanto é que tem... Mimizenta, vamos falar o termo aqui, mimizenta. Pessoas mais fracas, né? Que não lidam com frustração. Eu brinco com as minhas irmãs, eu falo assim, vocês não sabem o que é ir na locadora, locar um filme e não ter, cara. Aí você vai na outra, não tá disponível. Não, hoje você entra no YouTube, loca lá, tem os streamings, pausa a hora que você quiser, vê quantas vezes você quiser. Então, não sabem lidar com frustração. Então, o papel do líder ficou pior, porque ele tem que educar a pessoa para a vida. Antes as pessoas vinham educadas para a vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, a vida te dá uma lambada. Não, agora as pessoas entram no mercado de trabalho com 21, 22, é o primeiro emprego. Então, e essas pessoas, a gente tem que aprender muito com elas, porque elas são muito rápidas, elas não têm muita paciência. Então, exige de nós uma velocidade maior. E a questão do mercado de trabalho é, sim, tem mais vagas do que pessoas. Para a gente se ligar também que as pessoas não querem ser lideradas por pessoas medíocres. Ninguém tolera mais ser liderado por um idiota, porque o mercado está cheio. Ela vai escolher uma empresa que tenha propósito. Ou ela vai precisar muito daquele emprego e vai ficar ali, mas a hora que ela vê uma oportunidade, ela vai embora. Então, não é problema de melhorar o teu RH para recrutar pessoas melhores. Não, você tem que mudar. Porque se tua empresa não está retendo talento, você está com um problema. Porque talento está cheio no mercado. E aí a gente também tem a questão da geração mais antiga. Você pega líderes aí, pessoas que já estão há 20 anos na empresa, 10 anos, e que chega por um determinado momento também que elas se estacionam sem perceber ele naquele automático também. Como falar, lidar com essas pessoas, porque às vezes também nem o próprio dono, ele, devido a pessoa ser antiga de casa, eu vejo que ele tem um certo cuidado, um certo receio, até de perder esse funcionário, mas também o receio de ter que corrigir da forma que se corrige. Porque aí nós temos uma geração que você tem que recuar um pouquinho, mas acelerada ali também, mas você tem a geração antiga. Como que lidar com isso? A gente vê, assim, pela experiência com a área de treinamentos, muitas empresas tentam mandar essas pessoas mais antigas. Antigas, assim, às vezes tem 20 anos de empresa, mas a pessoa é nova. Para se desenvolver, mas elas não querem. E aí, entender assim, ele ainda está valendo aqui, às vezes ele não vai render o que ele rende, mas a confiança dele, a lealdade dele vale mais do que o rendimento. Isso. Então, você tem que aceitar. Então, você tem que ter flexibilidade para adaptar com as pessoas que são importantes para você. A gente já teve vários casos de falar assim, essa pessoa não tem mais competência para estar aqui onde ela está. Não tem problema. Ela é a pessoa que, se precisar que abra a empresa, ela vem. Se ela precisar de vir de domingo, né? Ela vem. Então, a gente tem que colocar na balança, né? O que vai fazer sentido para nós e para o negócio também. O que você enxerga como propulsor do sucesso? Tem um estudo
que fala disso, que são 5 propulsores do sucesso, ou seja, coisas que se a gente tiver habilidade, independente da nossa função, independente do nosso ramo, a gente vai mais longe. Primeiro é autoestima e autoconfiança, equilibrada, porque quando você tem a autoestima muito elevada, você dá bom dia a cavalo, tem uma autoconfiança que, vamos pular da ponte que vai dar tudo certo e não coloca equipamento, né? Então, primeiro, autoestima e autoconfiança. Segundo, relações humanas. Dale Carnegie tem um estudo que fala que 85% do sucesso das pessoas deve-se à habilidade dela lidar com pessoas e 15% do sucesso é capacidade técnica, o saber fazer bem o que você faz. Terceiro é a comunicação. Não adianta você ter um olhar de mundo inovador, você ter muito conhecimento e guardar para si que ninguém vai te comprar. Quarto, a liderança, e não a liderança de ser líder de alguém. Você ser líder, você ter uma postura, você saber defender as suas ideias, você saber vender a sua visão. E o último, não menos importante, né, que o Brasil está em índice elevado disso, que é o controle emocional, mas ele não está em índice elevado para o bem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Exatamente, tá para o mal, né? E o 49º na questão de felicidade. Então, nós somos os mais ansiosos e os menos felizes. E isso pós-pandemia aumentou muito, né? Com certeza. Demais. Hoje, diariamente, ouvimos que tudo é conexão. Para você, qual que é o principal motivo de gerar conexões? Uau, conexão faz você chegar mais rápido. Portas abertas faz você chegar mais rápido. A gente vive numa cidade do interior. Todo mundo conhece todo mundo. As pessoas às vezes não vão no bar porque lá tem um drink gostoso. Não, porque elas conhecem o dono do bar. Eu vou no restaurante porque eu conheço o dono do restaurante. Então, a gente é um ser sociável. Então, ficar dentro de casa assistindo televisão é ótimo, né? De vez em quando, sim. Mas se a gente quiser crescer, a gente precisa ter pontes e não muros. Então, essa é importante criar conexão. Como que é para você... o sentimento de ter liderado aí mais de 500 empresas aí, qual que é a sensação? Porque você é nova, né? Você me falou que você tem 34, é isso? Eu vou fazer 34. E com uma baita experiência, com todo esse conhecimento, por ser mulher, como que você se sente? Desafiada e muito grata, porque eu falo, não tem MBA melhor do que você entrar na realidade das empresas e dos empresários. Então, eu fiz MBA em gestão de pessoas, mas assim, você viver o dia a dia do empresário, por mais que seja rápido, são 3 meses só, não tem como pagar. Se eu fosse pagar por isso, eu ia ter que dispor todo o dinheiro da minha vida. E eu comecei muito cedo. Aí eu fico pensando, como as pessoas me davam credibilidade, né? Empresas com 50 anos... aceitavam minha ajuda. É porque tem uma marca por trás, tem uma metodologia por trás, mas tem postura também, né? Eu acho que o brilho nos olhos, eu acho que isso, quando a gente mostra o brilho nos olhos, a vontade de ajudar e a competência, a confiança de que eu vou resolver o teu problema, desaparece o teu gênero, desaparece a tua idade e aparece a tua vontade e a confiança. De todos os atendimentos que você teve, sem citar nome, se você não quiser, qual foi o mais marcante para você? Qual foi o mais desafiador? Tem mais marcante e mais desafiador. O desafiador, ele pegou as coisas dele, saiu da sessão e não voltou mais. E eu aprendi muito com ele e entendi que era filosofia e estava tudo bem, mas lidar com essa frustração foi muito difícil. Isso não te remeteu à rejeição dos 4 anos, quando essa cena aconteceu ou não? Com certeza. Porque no começo, quando a pessoa não queria continuar, eu entendia que era a minha incompetência. Então, aquela questão da autorresponsabilidade estava elevada demais. Agora, o mais marcante... Tem um especificamente que eu sempre cito, que eu cheguei na cadeira de uma dentista e ela falou assim, eu não tenho condição de pagar teu treinamento, olha a minha cadeira, tá toda rasgada. Eu tenho essa cadeira desde quando eu me formei. Eu falei, então tá, como é que eu posso fazer? O que você tem aí de recurso que pode fazer você levantar o dinheiro para fazer o programa? Aí ela abriu a gaveta e tinha um monte de guia assim, de convênio que ela tinha atendido e o convênio não tinha pago ela. Falei, faz esse levantamento, depois a gente conversa. E aí ela conseguiu levantar o dinheiro
Ela faturava R$14 mil no consultório e hoje ela fatura 150 mil. E ela mudou a vida dela, transformou a vida dela, então não só a vida dela, aí você reverbera para um monte de gente, né? E você tem contato, boa parte do pessoal que você dá mentoria, mesmo que depois termine, cria-se um relacionamento, você tem contato com todo esse pessoal, é bem bacana, né? Sim, é muito gostoso. Eu acho que maior que, lógico, a gente fala do dinheiro, porque hoje é um meio que nós temos para se movimentar, mas eu acho que quando você olha para uma situação dessa, você vê que o dinheiro é apenas uma consequência. É gostoso, assim, quando termina o processo e a pessoa fala dos resultados. Me arrepio toda vez, porque é impagável. Você ser um instrumento, porque eu não transformo a vida de ninguém, eu só sou um instrumento com metodologia. E aí você vê aquela pessoa se transformar em outra, que ela coloca para fora todo o potencial que ela tem, e aí o resultado só representa essa transformação, é muito gostoso. Mas é porque você faz com amor, Marcela, e aí isso com certeza faz toda a diferença no seu atendimento. É nítido, porque eu tô aqui falando, mas eu queria que as pessoas pudessem sentir isso, sabe? Você fala com brilho, assim, no olhar, com uma leveza, assim, sabe? Que é bonito de ver, tá? De parabéns. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem. Tem algum assunto que é interessante falar, que nós não falamos aqui, que você acha bacana compartilhar com o pessoal? Fica à vontade. Eu acredito que assim, ó, se a gente tem o poder de liderar pessoas, a gente tem uma grande responsabilidade sobre nós, sobre nossa conduta e uma responsabilidade de carga assim, ó, não podemos parar. A gente nunca pode deixar de trabalhar em si mesmo. Então, eu brinco, eu falo assim, você não fecharia contrato com uma pessoa que chegasse e fizesse o contrato numa máquina de escrever. Mas a nossa mentalidade, às vezes, está parada lá atrás, numa máquina de escrever, e a gente perde credibilidade. Então, eu acho que o maior investimento é a gente investir em si para que a gente tenha o resultado só como consequência e trocar, sabe? Parar de só focar no resultado, o resultado é consequência de quem você é. Se você não está sendo uma pessoa de resultado, você precisa mudar quem você é e a forma que você se comporta. Então, invistam nisso, que é a chave para o sucesso. Uau! Agora eu vou fazer um ping-pong que eu sempre faço com meus entrevistados, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra, tá? Uma referência. Ah, Jesus Cristo. Uma saudade. De quando eu não pagava a conta. Uma alegria. Meu trabalho é uma alegria para mim. Um momento inesquecível. Ah, o nascimento do meu filho. Um aprendizado. Essa me pegou. Um aprendizado. Ah, que a gente tem que ser humilde e que pra gente nunca parar de aprender, mas também valorizar aquilo que a gente já tem. Uma conquista. A minha carreira é uma conquista. Complete a frase onde já se viu. Onde já se viu você não acreditar em você e ficar parado aí onde você tá. Bora conquistar tudo que você quer. É isso aí. Galera, eu quero agradecer você que esteve aqui conosco, agradecer mais uma vez nosso parceiro comercial Leal. Vamos deixar aí o QR Code mais uma vez para você. Entre lá, ele atende todo o território nacional. Entre lá que você vai poder conhecer um pouquinho mais desse grande distribuidor de material de construção e elétrica também. Marcela, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento. Fala pra gente como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, quem quiser te conhecer. Eu que agradeço a oportunidade. Nas redes sociais eu tô como Marcela Xavier no Instagram. Tem o nosso portal, que é portaldalecarnegie.com, que lá tem vários artigos atualizados sobre os temas que nós falamos aqui para vocês aproveitarem. E quem quiser, né, como é que fala? Para quem não quer mais parar no tempo, te chame para que ajude a evoluir cada vez mais. Com certeza, eu tô aqui para isso. Galerinha, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.